Espírito Santo, fica à vontade aqui nesse lugar, fala o nosso coração, nós precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Gente, quem trouxe a palavra do Senhor aí, abra em Gálatas capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1, vamos. A palavra do Senhor que nos traz vida. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, está escrito assim. Gálatas 4, versículo 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Versículo 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Gente, nós estamos falando sobre vivermos uma vida sobrenatural. E viver uma vida sobrenatural, ela vai além do que apenas vivermos de milagres. Ela vai, e como nós vivemos a vida que Deus tem nos dado. Porque, embora nós estejamos aqui na terra, nós não somos daqui. É isso que a palavra diz, sabe? Embora nós estejamos passando aqui por essa terra, nós somos do reino dos céus, amém? E por causa disso, nós devemos viver uma vida conforme aquilo que Deus tem para a nossa vida e não conforme o mundo apresenta para a gente. Se eu te fizer uma pergunta hoje, tá? Se você pudesse fazer um cálculo de 0 a 10, o quanto você tem conseguido viver o que Deus tem para você? Ou você está apenas vivendo as coisas que o mundo está te apresentando? E quando eu falo sobre as coisas que o mundo está te apresentando, é sobre nós vivermos muitas vezes uma vida mesquinha. Uma vida que ela muitas vezes é sem graça, uma vida que muitas vezes ela é sem direção, uma vida que muitas vezes a gente olha para a nossa família está toda de cabeça para baixo. Uma vida que muitas vezes a gente não consegue se aproximar do nosso Pai, do nosso Deus. Uma vida que talvez financeiramente estejamos vivendo o opróbrio. Entenda, às vezes as pessoas acham que, vou dar um exemplo, por exemplo, de finanças, tá? A gente está, estou cheio de conta para pagar, está muito apertado, está muito difícil. Mas uma coisa é você estar vivendo uma vida apertada, difícil, outra coisa é você viver no opróbrio, né? Porque muitas vezes, se você está apertado e Deus tem te dado conquistas, é diferente. A palavra diz que nesse mundo nós teríamos aflições, assim como na nossa família, nesse mundo nós teremos aflições, sabe? Mas a nossa garantia é que nós não estamos sozinhos, amém? Vira a pessoa que está do seu lado e diga assim, você não está sozinho. Então, nós precisamos, sabe o que? Nós precisamos deixar de viver uma vida mesquinha para vivermos uma vida abençoada. Nós precisamos deixar de viver uma vida natural para vivermos uma vida sobrenatural. Deixa eu te dizer uma coisa. O teu Pai, o teu Deus, Ele é dono de todas as coisas. O teu Deus... Acho que vocês não entenderam, foi baixo demais, tá? O teu Deus, o teu Pai é dono de todas as coisas. Amém. E a palavra nos diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós temos a herança dele, sabe? Nós acabamos de ler aqui em Gálatas. Nós temos a herança do nosso Deus. Por isso que a Bíblia diz que nele nós podemos todas as coisas.
Só que existe um problema. Porque, embora nós sejamos herdeiros, embora nós tenhamos a bênção, embora nós possamos viver o sobrenatural, muitas vezes nós estamos vivendo a vida mesquinha. E é sobre isso que esse texto de Gálatas fala, sabe? Muitas vezes nós somos herdeiros, mas estamos vivendo como escravos. Muitas vezes não, nós somos filhos de Deus, mas ainda não estamos vivendo conforme a vontade dEle, conforme os planos dEle para a nossa vida. E aí entra algo muito interessante, sabe? Por que, então, nós não vivemos uma vida sobrenatural? Por que, então, embora nós tenhamos tantas promessas para a nossa vida, por que nós estamos, muitas vezes, pagando preços altos e deixando de viver coisas sobrenaturais? A resposta está em Deus ou está em nós? Está em nós. Porque o nosso Deus, Ele é ontem, hoje, Ele será eternamente o mesmo. Ele não vai mudar. Mas nós, como filhos, nós precisamos deixar de viver como escravos para vivermos como herdeiros do Senhor. Amém? E é interessante, esses últimos dias isso tem mexido muito comigo, sabe? Há um estudo dessas pesquisas aí, que diz que até 2030, nós como cristãos, tá? Nós como evangélicos, nós seremos a maioria no Brasil. O estudo diz mais ou menos que nós seremos entre os 52% do Brasil, mais da metade. E o que me preocupa, o que tem me chamado muita atenção é que tipo de filhos nós seremos, que tipo de cristãos nós seremos, que tipo de igreja nós seremos, sabe? Nós temos que nos preocupar, porque embora haja um crescimento quantitativo, na verdade, nós como igreja muitas vezes temos deixado de ser uma igreja relevante. Nós como igreja temos deixado de viver uma vida relevante perante o nosso Senhor. Nós como igreja estamos deixando de olhar para o que realmente importa e começamos a olhar para coisas que são passageiras. Nós como igreja podemos ser a maioria, mas se nós formos a maioria e não vivermos conforme os planos de Deus, de que vai adiantar? Vocês estão entendendo? Então, é muito importante nós estarmos atentos ao que está acontecendo. E você precisa começar, nós precisamos enxergar ao que está acontecendo hoje, aqui na terra. Gente, se nós formos olhar, se nós formos reparar, todas as profecias com relação ao fim dos tempos já foram cumpridas. Todas. Pelo que tudo indica, nós somos a geração dos últimos tempos. Pelo que tudo indica, nós somos a geração do fim, sabe? E a palavra diz que há dois tipos de igreja que vão chegar ao final, a esse dia. Uma igreja firme, uma igreja relevante, uma igreja que está viva, uma igreja que está vivendo um grande avivamento, um sobrenatural do Senhor, e uma igreja apóstata que está se distanciando de Deus. Você entende? É o que está escrito na palavra. Uma igreja firme, uma igreja forte, e uma igreja morta, uma igreja morna. E mais do que isso, é interessante, porque isso começa a bater conforme ao estudo que nós vemos. Porque se nós seremos a maioria no país, será que essa realmente é uma igreja na totalidade, firme e forte? Ou é uma igreja que aos poucos vai perdendo as suas características, aos poucos vai perdendo a sua essência, aos poucos vai perdendo aquilo que Deus projetou para ela?
Porque se nós perdemos aquilo que Deus nos projetou, não adianta nós darmos grito de vitória, porque a gente não vai chegar lá. Vai ser mais ou menos mais alguma coisa que passageira, que vem e depois vai embora. Se nós queremos realmente dar um grito de vitória e algo que realmente permaneça, algo que realmente transforme a nossa vida, nós precisamos ser uma igreja que faça a diferença, uma igreja relevante, uma igreja que vai estar de pé nos últimos tempos, sabe? E é interessante que eu queria que vocês abrissem aí 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, vamos ler a partir do versículo 10. Não. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver se não fosse 2 Coríntios. É, 1 Coríntios 10, a partir do versículo 12. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Está escrito assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Gente, nós temos falado sobre uma igreja que precisa estar de pé. Nós precisamos falar sobre uma igreja que precisa viver algo maior, algo sobrenatural. Com todo respeito, sinceramente, tá? Uma coisa que me deixa muito revoltado e muito triste, obrigado. Uma coisa que me deixa muito revoltado, muito triste, é a gente viver um evangelho morto. É a gente viver um evangelho morno. O evangelho do Senhor, ele não é morto. O evangelho do Senhor, ele é vivo. O evangelho do Senhor, ele te traz novas experiências. Ele faz você viver coisas sobrenaturais. Então, se a gente está vivendo algo morno, algo vazio, tem alguma coisa de errado. E eu te garanto que esse errado não é no nosso Deus, sabe? Então, nós precisamos, muitas vezes, começar a olhar, enxergar que, olha como é que é interessante isso que está escrito aqui em 1 Coríntios, tá? Aquele que julga estar de pé, julga, cuide para que não caia. Muitas vezes, o grande problema que nós estamos enfrentando é que nós estamos acomodados no evangelho morno. Talvez você esteja acomodado no evangelho mais ou menos. Não o evangelho que Cristo apresentou, porque o evangelho que Cristo apresentou, ele não é morno, ele é um evangelho vivo. Mas nós estamos nos acomodados ao evangelho morno, ao evangelho morto. E o grande problema que nós temos vivido, e geralmente é onde nós caímos, eu costumo chamar que é o evangelho do eu. Você conhece o evangelho do eu? O evangelho do eu é o evangelho sobre mim. É o evangelho sobre o que eu penso, o que eu acho. É o evangelho sobre as minhas dores. É o evangelho que se curva aos meus propósitos. É o evangelho que se dobra à minha vontade. Só que esse não é o evangelho que é apresentado aqui na palavra.
O evangelho que é apresentado aqui na palavra é o evangelho onde Jesus fala: Senhor, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. E sabe o que acontece? Sabe por que nós estamos muitas vezes vivendo o evangelho morno? Porque nós estamos muitas vezes sendo ensinados a olhar apenas para nós mesmos. E o evangelho não é isso. Toda vez que você olhar para você mesmo, você vai se afundar. Porque quando você olha para você mesmo, você vê as suas falhas. Você vê as suas inseguranças. Você olha para você mesmo e você vê as suas dores. Você olha para você mesmo e você vê as suas limitações. Você olha para você mesmo e você fica frustrado. E o evangelho vai te frustrar. Agora, é muito preocupante, porque a cada dia que passa, nós vemos um evangelho cheio de psicologias, um evangelho cheio de deturpações, cheio de coisas que vão, tentando nos desviar, tentando agradar o nosso eu, tentando agradar a nossa vontade, sabe? E aí? Esse é o evangelho que você quer viver? Esse é o evangelho que eu quero viver? Não. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos indo de algo tão poderoso, algo tão maravilhoso, algo tão sobrenatural, para algo que nós temos como explicar, medir e direcionar. Sabe o que é mais interessante em Deus? É porque Deus não tem explicação. Você já tentou entender e explicar Deus? Eu sempre falo sobre isso, eu sou um cara super racional, né? E esse também sempre foi um dos grandes problemas que eu enfrento com relação ao reino, sabe? Porque muitas vezes a minha racionalidade joga contra o meu cristianismo, joga contra a minha fé. Porque toda vez que eu olho para mim mesmo, eu deixo de olhar para o meu Deus. Todas as vezes que eu tento lutar as minhas próprias batalhas, eu deixo de deixar, eu deixo de deixar Deus agir nas minhas batalhas. Você está entendendo? Então, o eu, ele vai aos poucos nos matando. O nosso eu, a nossa vontade, pouco a pouco, ela vai nos matando e vai nos deixando frios. Quando você pensa, você julga que está de pé, mas já caiu. Quando você pensa que está tudo bem, você vai olhar para o lado e vai ver que está perdendo tudo que você conquistou, tudo que você avançou. Quer saber quando quer saber a casca que o cristão tem? Se o cristão ele é maduro ou não? É quando ele, como é que eu posso explicar? Você não mede a maturidade de um cristão quando está tudo bem. Você mede a maturidade do cristão quando está tudo mal. Quando as coisas não estão dando certas. Porque a Bíblia não diz que vai dar tudo certo. Ela diz que nós somos mais que vencedores, sim. Mas ela diz, no mundo tereis aflições. Nós vamos ter lutas. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe? Então, quem nós vamos ser? Quem você vai ser daqui para frente? Eu acredito que o maior problema que nós enfrentamos é o evangelho do eu. Não é sobre mim, Felipe, não é sobre Yuri, não é sobre o Mateus, não é sobre nós, é sobre ele e sobre a igreja dele, sobre o corpo dele, sabe? Sobre o povo do Senhor. E muitas vezes nós estamos olhando para nós mesmos. Nós estamos olhando para nós mesmos. E se você deixar, isso vai te derrubar. Se você deixar, isso aos poucos vai te matar. Sabe? É necessário que nós diminuamos
para que Ele possa crescer em nós. Nós estamos tão desesperados, sabe? Nós estamos tão desesperados para descobrir os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Estamos deixando de viver os propósitos que Ele tem para o corpo do Senhor. Nós estamos aqui nesse propósito do grito de vitória. E o grito de vitória é uma transformação de vida. É algo profético, sabe? E vai muito além do que nós olharmos apenas para nós mesmos. Vai além. Ele requer que nós passemos por um próximo nível, por uma nova fase, como uma igreja vitoriosa, como uma igreja que avança, uma igreja que vive o sobrenatural de Deus, sabe? Mas só que se nós estivermos apenas olhando para os nossos problemas, entenda, gente, eu não estou falando que você tenha que deixar de orar por você, não. As suas lutas, não, a palavra ensina a gente a entregar as nossas lutas para o Senhor. Senhor, aqui está doendo. Senhor, aqui está difícil. Senhor, aqui eu estou passando por lutas. Sim, Senhor. Mas os meus olhos não estão nessas lutas, os meus olhos estão em Ti. E talvez essa seja a grande diferença. Talvez essa seja o grande ponto da nossa vida como filhos. É quando nós tiramos os olhos das nossas prioridades, das nossas vontades, das nossas escolhas, do nosso eu, e colocamos os olhos nele. Eu não sei se você já conseguiu olhar diretamente para o seu Pai, para o seu Deus. Eu não sei se algum dia você conseguiu, teve um encontro verdadeiro com Ele, e colocou os olhos em Jesus, e viu tudo que Ele é para você, tudo que Ele fez por você. Conseguiu contemplar a beleza dEle. Porque quando você tira os olhos das suas lutas, dos seus problemas, e coloca os seus olhos nele, todo o resto perde o sentido, porque o nome dEle está sobre todo nome. Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de todos os seus problemas. É Ele que pode resolver todas as suas dores. Ou você tem conseguido sucesso resolvendo sozinho? Sabe? Aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Toda vez que a gente julga estar de pé, sabe o que a gente faz? A gente tenta resolver os nossos próprios problemas sozinhos. A gente tenta lutar sozinhos. Mas não é sobre nós. Por isso que a gente canta aquele louvor, né? É tudo sobre você. É tudo sobre Ele. É tudo sobre a vontade dEle. É tudo sobre os planos dEle. E você vê isso na Bíblia o tempo todo. Você pode pegar a Bíblia o tempo todo e você vai ver isso. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, amém? Correto? Mas chegou um momento que Deus falou, não, você não vai construir meu templo, não. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele era o cara. Até hoje ele é honrado lá em Israel. O túmulo dele, todo mundo vai para lá. Mas Deus falou, não, você vai até aqui. Quem vai construir o templo é Salomão. Porque não era sobre Davi, era sobre o povo dele, sabe? E você pode olhar à vontade, tem um monte de exemplos sobre isso. E muitas vezes, sabe o que acontece? Eu fico olhando para mim mesmo. Deus é a resposta de todas as nossas lutas. Quando os nossos olhos saírem dos nossos problemas e forem postos no Senhor, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Buscai o primeiro reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se a sua fé estiver em você mesmo, você não vai sair do lugar. Só outra coisa, se você estiver lutando sozinho também, não vai sair do lugar. A palavra diz sobre o corpo, sobre a igreja, né? Aí chegamos em Mateus 16, 18. Abre aí, por favor. Esse é um texto bem famoso, mas que tem
falado tanto ao meu coração ultimamente. Mateus 16, 18. Está escrito assim, ó. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. É sobre uma igreja viva, sobre uma igreja avante, sobre uma igreja que a cada dia esteja mais forte. Se você lutar sozinho, você sozinho não é igreja. A igreja não é um templo. A igreja não é um templo feito por mãos do homem. A igreja somos nós como corpo. A igreja somos nós juntos, clamando para que nós como igreja sejamos uma igreja que rompa com as portas do inferno, que avance contra o inferno. Ah, mas não, você não, nós como igreja vamos avançar. Ah, mas eu não estou bem, mas existe um irmão que está do seu lado e que está lutando também por você. Ah, mas eu estou bem, então vou lutar pelo irmão que está do meu lado também. E nós juntos vamos avançando, e nós juntos vamos contra as portas do inferno. Você está entendendo? Que tipo de cristão você vai ser? Que tipo de cristão você vai ser? Sabe? Você pode ser um filho distante do pai, um filho morno, um filho que está olhando apenas para as suas lutas, para os seus problemas, ou você pode ser um filho que coloca os seus olhos em Deus, um filho que não vai pela sua própria força, mas vai pela fé, vai pelo espiritual, sabe? Um filho que muitas vezes vai deixar de olhar para o seu próprio eu pelo reino. Um filho que vai deixar de, mas isso aqui está me machucando, isso aqui eu quero de outra forma. Não. Entrega a sua vida para Ele, deixa Ele fazer o que Ele quiser fazer. Se Ele quiser pisar, amassar você, é porque Ele está te preparando para algo maior. Então seja amassado, confia nele. Às vezes a gente está tão preocupado em nos defendermos, às vezes nós estamos tão preocupados em sermos talvez até injustiçados, ou com o que as pessoas estão fazendo conosco, estamos esquecendo de olhar para o nosso Deus, porque em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está te moldando para algo maior. Deus está te moldando para você não viver como um filho que vai cair, como um filho apóstata, mas como um filho que vai viver o grande avivamento dos últimos tempos. Deus está te preparando para você viver como fé. Você vai profetizar e o sobrenatural vai acontecer. Muitas vezes você vai dizer, Senhor, eu quero assim, mas Deus vai falar, não, então você não vai. Você vai permanecer parado. Nós vamos dar o grito de nossa vitória, sim. Nós vamos avançar, nós vamos profetizar e as coisas vão acontecer em nome de Jesus Cristo. Agora, nós precisamos deixarmos de sermos escravos para vivermos como filhos. Sabe? Não, e outra, não filhos mimados, mas filhos maduros, filhos que vão olhar para o rei e vão dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui. Ah, mas isso aqui está acontecendo. Não importa, Senhor, eu estou aqui, eu estou firme aqui na rocha, eu estou contigo e não abro, Senhor. Meus olhos estão em Ti, a minha esperança está em Ti, Senhor. A minha confiança está em Ti, Pai. O resto é o resto. E você pode ter certeza de que Deus vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Sabe? Que eu diminua e Ele apareça. Que eu diminua e Ele apareça. Sabe? Só para a gente acabar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia Sagrada, ela fala sobre transformação de vida. Transformação de vida. Se nós chegarmos aqui e dermos uma palavra que só te agrade, você não vai ser transformado, você vai ser mimado. Nós precisamos chegar aqui
e trazer a palavra de verdade, a palavra da verdade. Ela vai te confrontar, ela vai te fazer querer ser transformado, ela vai te cobrar a transformação. Porque se você quer ir para o próximo nível, você não vai conseguir do mesmo jeito que você está vivendo hoje. Você precisa ser transformado, você precisa ser avivado, você precisa ser desafiado. E quanto mais você amadurecer, quanto mais nós amadurecermos, nós viveremos o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra do Senhor possa entrar no seu coração, meu irmão, minha irmã. Que nós vamos orar agora, nós possamos dar o grito da nossa vitória, sabe? E nós nos levantaremos como uma igreja madura, uma igreja que busca a presença do Senhor, uma igreja que tem um relacionamento íntimo com Deus, uma igreja que não vai se afastar e que não vai se apostatar por qualquer coisa. Mesmo que sejam as coisas maiores do mundo, nós estaremos com o nosso pé firmado na presença do nosso Pai, sabe? E nós viveremos o sobrenatural dele sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos. Gente, vamos fazer o nosso círculo? Vamos? Vamos